Me chamo Thaís Kathleen da Silva Medeiros, estou apresentando a pesquisa As Tradutoras da Área de Letras, dados do acervo da BCE, orientado por Alessandra Ramos de Oliveira Harden. Levando em consideração o cunho bibliográfico do trabalho, são apresentados dados de forma numérica para a demonstração dos resultados coletados. Foram empregados os operadores lógicos booleanos e foram escolhidos duas bases de dados que continham materiais relevantes quanto ao tema da pesquisa. São elas a minha biblioteca Pearson e a EEBO, Early English Books Online. Pretendeu-se com isso contribuir para a construção de uma historiografia da tradução no Brasil, de modo que resgate a significativa participação de mulheres nessa importante atividade cultural, inclusive quanto à presença ou não de paratextos tradutórios. Por fim, são apresentados os dados encontrados sobre as tradutoras brasileiras por meio de pesquisa em base de dados da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, da internet e de outras fontes. Com isso, chegamos a resultados importantes quanto à atuação das tradutoras, os quais foram utilizados para a elaboração de gráficos, tabelas e infográficos, no caso de alguns dos títulos encontrados na base de dados da UNB, inclusive quanto à existência de paratextos de autoria das tradutoras. O que são os operadores lógicos booleanos? São palavras que, combinadas, facilitam a filtragem de material no momento da busca dentro das bases de dados. As palavras são and, or e not. Podemos ver um exemplo de uma bússola de título mais autor, onde podemos observar a quantidade de obras recuperadas. É possível também realizar inúmeras combinações de pesquisa para chegar ao resultado esperado, como, por exemplo, utilizar o campo palavra-chave mais outro campo que pode ser autor, título ou outro campo que a base de dados disponibiliza. Aqui temos um outro exemplo. Deve ser levado em consideração que as obras só são recuperadas se estiverem indexadas na base de dados em questão. Foi possível identificar, não somente por meio de base de dados, mas também por pesquisa bibliográfica, que a atuação das mulheres na área de tradução tem sido de extrema importância, principalmente levando em consideração a necessidade de tradução para obras escritas no exterior. Porém, a área como área de atuação profissional, há ainda carência de dados quantitativos quanto à composição de conjuntos de profissionais. Além disso, apesar de haver muitos nomes femininos com produção tradutória importante, não é raro que combinem a atuação com tradução com outra profissão. Com relação a outro aspecto da pesquisa, observou-se que uma minoria das obras traduzidas por mulheres apresentava paratextos tradutórios, o que sugere a continuidade da crença generalizada e pouco fundamentada na invisibilidade das tradutoras e tradutores. Um destaque importante é que os números são imensamente maiores quando somados às tradutoras de outras línguas, como o espanhol e francês. Na língua portuguesa, esse número ainda é pequeno, sendo as tradutoras que traduzem do francês a maioria identificada na pesquisa. Interessante notar que alguns nichos têm mais representatividade feminina na tradução. A maioria da tradução da literatura de fantasia é feita por mulheres, fato que se repete para obras de literatura infanto-juvenil, em que a porcentagem chega a 68% de traduções por mulheres. No âmbito da biblioteconomia, os paratextos seriam, em outras palavras, a tomada de decisão de um indexador, onde ele, no momento de indexar uma obra ou fazer um resumo desta, decidiria quais as palavras melhores se encaixariam dentro da mensagem que o autor gostaria de repassar. O trabalho do tradutor nesse sentido é de suma importância.